da mobilização, né, no Rio, aquele discurso que o João Goulart faz, aquela provocação do Anselmo, né, que faz um discurso ultra-esquerdista, quando todo mundo sabia todo mundo sabia não, tem gente que até hoje não acredita que ele era da CIA já naquela época, entende? Então apresentava com uma posição ultra-esquerdista, quando na realidade ele estava fazendo o jogo do próprio imperialismo, né? Então essa coisa, né? Essa história aí tá ainda, vamos dizer assim, para ser bastante aprofundada, né? Para se chegar um entendimento, né, bem do que aconteceu. A única coisa que você pode dizer é que o golpe, a primeira ação do golpe foi acabar o movimento sindical, prender todos os dirigentes sindicais. Eles não conseguiram prender, por exemplo, o Martinelli, né, que é lá do Fórum, ele foi cassado no primeiro ato institucional, né, junto com Miguel Arraes, com Prestes, com todo esse pessoal, né, que o golpe já tinha marcado para caçar, para prender, para matar, de conformidade com as possibilidades de resistência. Então, mas o pessoal do período aí do golpe, então eu estava perguntando se alguém do sindicato, da diretoria do sindicato, foi preso. Não, da diretoria, eu não me lembro ninguém que foi preso da diretoria. Lembro que houve vários, na continuidade, no período do golpe, né? Houve muita perseguição aos trabalhadores, principalmente os companheiros do partido, né? Então tem companheiro que a polícia entrou na fábrica, ele foi avisado, né? Ele saiu pelo fundo, né? E não conseguiram prendê-lo. Então, eu tenho a impressão, não me lembro bem, mas eu tenho a impressão que ele fazia parte da diretoria suprema, qualquer coisa, mas não me lembro bem, então, não, é, então a repressão naquela área lá foi violenta, né? Tanto é que o interventor do sindicato, né, que é não me lembro mais o nome dele, eu sei que ele tentou fazer um discurso, né, protestando contra as prisões, esse negócio todo. Aí os caras deram um aperto nele, né, aí ele acabou se afastando do movimento e tal. Você estava contando que o secretário do sindicato Ouriçan Saraiva de Castro era do PCB, né? era PCB. Ele fugiu, foi isso? Ele foi para o exterior, o partido mandou ele para o exterior. Em 64 mesmo. Em 64. Porque ele era da direção, é isso? Eu acho que ele era da direção, tenho a impressão que ele era da direção. Se ele não era da direção estadual, mas pelo menos no comitê de zona ele era de direção. Você chegou a vê-lo antes dele ir para a Europa? Sim, eu tive com ele uns dias antes do golpe, né? Depois que aconteceu, invadiram o sindicato, né? A polícia invadiu, levou tudo que achava que devia levar. E eu também, nessa época, eles invadiram a subsede de Diadema, mas eu não estava lá. Daí eu só vou encontrar com ele bem depois, né? Que é um processo todo que a gente acaba se encontrando de Porque novo. ele voltou só depois da anistia? Eu não sei se ele voltou, ele deve ter voltado só depois da anistia, viu? Eu sei que ele foi para Angola, ele foi para vários países, né?
Ele tem, inclusive, os filhos dele estudavam lá na União Soviética. E aí você fugiu, você fez o quê? Para onde você foi? Eu não fiz nada, eu fiquei na casa de pessoas, né, que eram simpatizantes do partido, até aí nas minhas pseudo-memórias, né, eu vou caracterizar que eu, pensando depois, né, que eu achava um absurdo, né, um pessoal que não era do partido se dispor a abrigar uma pessoa do partido, pondo em risco a própria família, não? Em função de uma pessoa que ela nem conhecia, que no caso seria eu, né? Então, aí eu vou caracterizar que há mais apoio, né, do que a gente pensa, né? Agora, disponibilidade, de garra, vamos dizer assim, disposição para ir mais para frente, aí já é outra história. Mas que há solidariedade, há, né? E se não fosse por solidariedade, os caras tinham me prendido, não teria de onde ficar. Então teve vários períodos, eu fiquei 2 anos, né, fora de casa, minha família não sabia de onde estava, ninguém sabia, nem podia saber, né, porque você não sabe até onde você vai conseguir resistir à tortura. Então naquela época não podia ser preso, acho que depois de 2 anos dava para desmontar tudo que fosse, né. Aí eu volto para a atividade normal, Diadema, né? Volto para Diadema. Aí você foi trabalhar onde? Aí eu fui. Porque depois que eu saí da Brasiliense, eu trabalhei muito em clube de campo, entende? Trabalhei no Santa Mônica, no Santa Paula, num clube, um clube que os caras montaram para achacar os comerciantes, que era o Clube Fiscal do Brasil. Então os caras que eram ligados à ditadura, aí, a coronel, entendeu? Eles montaram um clube para achacar os comerciantes, transformar todos os comerciantes em sócios desse clube fiscal. Até nesse clube eu fui trabalhar. Trabalhei no outro clube que eu trabalhava vamos dizer, eu trabalhava num clube de campo e fazia cobrança para um bico para uma editora, né? Que era a forma de você poder ter uma sobrevivência. Então, nesse clube que eu fui trabalhar, quando eu fui lá, o rapaz que era atendia falou assim, já cai fora que o SMI está atrás de você. Aí eu fui embora, né? Saí de lá, deixei de fazer cobrança, aí eu fiquei um período, né, sem trabalhar. Aí foi viver. Isso foi depois daqueles 2 anos que você tinha ficado clandestino? Não, nesse ano que eu estava, nesse período do clandestino, né? Ah, nesse período que você ficou clandestino, então você trabalhou? Trabalhei um período eu trabalhei. Mas ficava com o seu nome verdadeiro? Eu trabalhava com meu nome verdadeiro. E ficava numa casa que ninguém sabia? Isso. E você mudou de casa várias vezes? Mudei. A minha família não, a minha família ficou lá em Diadema. Minha família só vai mudar bem depois, né? Que eu achei que os caras não estavam mais, né? Eles estavam seguindo o meu filho, não estavam me seguindo, né? Eu fiz a inscrição dele na escola, não deu outra, né? Logo em seguida os caras me localizaram. Mas isso foi quando? Foi aí
depois que deu o processo da Volkswagen, entende? Porque eu faço parte do processo do pessoal da Volkswagen. Isso deve ser 72, 70, pô. Então, mas antes disso, você ficou esses 2 anos clandestino, Isso. semi-clandestino, Isso. e uma parte você trabalhou e a outra parte você não trabalhou. Depois não trabalhei mais, né? Depois que soube que os caras estavam fazendo a coisa, entendeu? E aí você cumpriu alguma função dentro do partido ou você só ficou quietinho? Não, eu só fiquei afastado completamente. Com a ajuda do partido? Não. Não, sozinho? Sozinho. Seu esquema? É, meu esquema. Aí você voltou quando? Diadema, voltei em 62. 66? Não, 62. Não, você está falando depois do golpe. Ah, não, depois do golpe, sim, porque o golpe é 64, mas em 60, eu volto em 66 para Diadema. 66. Aí você vai trabalhar onde? Aí eu vou trabalhar no clube de campo, em todo lugar, todos os lugares que eu trabalhava de cobrança, né? No Santa Mônica eu saía, depois os caras mandavam chamar de novo, inclusive no Santa Mônica um cara dos diretores, né? Ele era assim, foi até acho que da Comissão Estadual de Finanças, ajudava a Comissão de Finanças, entende? Então, como eu trabalhava do ponto de vista dos interesses deles bem, né? Pode-se dizer isso. Então, toda vez eles né? Eu saía, tornava a voltar lá, eles tornavam me readmitir. E então você ficou trabalhando normalmente e você voltou a atuar no partido? Isso. E qual que era a sua função nessa nova fase? Então, nessa fase eu fui incluído vamos dizer, no Comitê Municipal de São Bernardo, né? São Bernardo de Diadema, não é isso? Então eu fazia parte do comitê, eu atuava no MDB, não é isso? E atuava como partido, né? E no MDB você fazia o quê? No MDB nós fizemos toda. Ah, para um pedacinho antes dessa questão, né? Eu fui até candidato a vereador em Diadema, né? Antes do golpe militar, eu não lembro se foi, acho que foi ano 61 ou 62, depois que o Jânio fugiu, né? Então, como era um período em que o cara podia ser presidente de vários partidos, né? Então ele controlava várias legendas, né? Então ele me colocou numa legenda mais dada, que não ia ter voto nenhum, só os meus, né? No PSD, né? Acho que é PSD. Então eu tive mais votos que muitos vereadores que foram eleitos, tal, né? Então nesse período eu já estava no sindicato, o sindicato quem mandou ser candidato, eu não queria ser candidato nenhum, mas como tinha um candidato que era do sindicato, né, em São Bernardo, o pessoal achou que eu deveria me candidatar em Diadema, a vereador, né? Então esse período também passou, que nem diz o outro, foi bom que eu não fui eleito, porque senão eu seria preso no primeiro dia. E você foi atuar no MDB que ano? Desde quando surgiu entre o PMDB e a Arena, Partido do Sim senhor, né? E aí, mas como é que o que você fazia lá? Você ia nas reuniões do diretório? Eu fui até do diretório
municipal de Diadema, né? Depois de São Bernardo. E qual que era assim a linha geral da política de vocês lá no MDB? A linha era a redemocratização, não é isso? A Mas volta no processo da democracia, entre aspas, burguesa, né? mas isso em 67, 68? Todo, de 66 em diante eu tive só toda a atuação dentro do MDB, depois foi PMDB, não é isso? E qual era a sua função dentro do partido? Você tinha alguma função específica? Do Partido Comunista? É. Eu era secretário de educação, secretário político, né? De Diadema. Diadema e São Bernardo. E qual foi a marca assim dessa atuação de vocês lá? Né? O objetivo principal, digamos assim, da atuação de vocês? O principal era a luta contra a ditadura, mas para você atingir isso, você tinha que ligar os movimentos reivindicativos da classe operária, entende? E foi isso que nós fizemos, né? E depois tem um processo todo aí que vai acabar desembocando numa chapa contra o presidente do sindicato, que é Paulo Vidal, o cara que vai buscar o Lula para ser vice, entende? Tem todo um processo. Então, vocês fizeram parte fizeram comissões de fábrica, oposição sindical, o que vocês fizeram? Todo movimento, assim, por exemplo, para você ter uma ideia, a ditadura tinha um governo de Couto Silva, tinha 100 mil fichas funcionais, né? De trabalhadores, sindicalistas, estudantes, todo. Então essas 100 mil fichas, né? Pontualizava, né, os elementos que mais destacavam. Então eles tinham polícia dentro do sindicato, polícia dentro da fábrica, polícia na sociedade de amigo de bairro. Então na Volkswagen, por exemplo, para denunciar quem eram os policiais, o pessoal pegou um jornal que tinha o símbolo da Volkswagen, né, e fez um jornal. Dentro do jornal tinha a denúncia dos policiais, tudo. Quer dizer, o trabalho do movimento sindical passando, que o pessoal fazia de recrutamento, de formar a base, das comissões da participação nas comissões de fábrica, né? Mas, por exemplo, essa denúncia dos policiais teve consequências? Teve consequência porque o pessoal ficou sabendo quem era quem, não é isso? Porque eles prenderam um montão de gente, né? Que atuavam, então o pessoal precisava saber, né? Vocês atuaram junto com a oposição sindical aqui de São Paulo. Vocês fizeram oposição ao Paulo Vidal, como foi isso? Não, nós fizemos oposição ao Paulo Vidal, né? Porque a posição dele não era... Tem um material, né? Que o Paulo Vidal era um jovem, né? Saído naquele jornal Movimento, né? E que vai caracterizar que ele era um homem, um jovem que acreditava na ditadura, né? Ele era um homem que acreditava, tanto ele tinha contato com o Governo de Couto Silva, depois o Lula passa a ter esse contato todo. Mas vocês organizaram essa chapa de oposição quando? Essa chapa de oposição... Em 75? Não foi isso. Foi logo
Eu acho que foi em até outro dia eu estava lendo a data, acho que foi em 1969, se eu não me engano. Foi uma chapa, né, que o próprio Lula participou nas conversações, depois ele acaba saindo vice da chapa do Paulo Vidal. E o irmão dele era do PCB, O né? irmão dele era, o Frei Chico era do Partido Comunista Brasileiro. E vocês, você lembra dele? Vocês atuaram juntos? Eu atuei junto com o Frei Chico, porque ele era de São Caetano, né? Ah. Mas ele tinha posição destacada no sindicato? Tinha, se eu não me engano, era da direção do sindicato em São Caetano, né? Não em São Bernardo. Ele tenta levar o Lula, inclusive, para as reuniões, isso é a própria declaração dele e tal. Que o Lula não queria, o problema dele não era esse, tanto é que o Lula vai ser formado pelo sindicalismo pela organização americana, né? Vai para o exterior para fazer curso de sindicalismo. E na greve de 68 em Osasco, vocês tiveram alguma atuação? Quem der atuação deve ser o pessoal do partido de Osasco, né? O pessoal do partido de Osasco deve ter atuado. Bom, e aí você fica atuando lá e como é que se dá a sua prisão? Como foram as circunstâncias? Bom, a minha prisão vai se dar em função dessa chapa que o pessoal resolveu fazer. Eu era voto minoritário no caso, né? Porque quem era operário e atuava no sindicato, esse pessoal que achou que devia fazer uma chapa. Né? Achou que devia fazer uma chapa de oposição, tal. Aí montaram o esquema, fizeram várias alianças, tal, entende? Não era o partido, era o pessoal do partido atuando no movimento sindical que vai articular essa chapa de oposição. Aí quando há eleição, acabam as eleições, a polícia já tem o nome de todo mundo, já está localizado todo mundo, começa a prender a 3x4, né? Então, no caso, por exemplo, o Panex foi o único que conseguiu escapar. Né? Quem? O Panex, o nome dele depois acho que deve estar marcado aí. É o único que conseguiu não ser preso, né? Para depor naquela época. Porque ele foi avisado, ele saiu pelo fundo das fábricas. Tanto é que ele é homenageado pela Câmara Municipal de São Bernardo, entregue a mulher dele, né, após morte, porque ele morreu, e o sindicato fez, há pouco tempo, faz uma homenagem aos ex-presos políticos e tal, e ela aparece nesse ato. Mas essa é uma outra chapa que não é de 69. É? Essa articulação é uma chapa da eleição de 72. Não, 69. Mas você foi preso em 72. Não, mas porque foi feito o processo, 70, eles só vão, né, concretizar o processo, porque aí eles envolveram o comitê estadual, envolveu a filha do Prestes, todo esse pessoal faz parte desse processo. Então vocês foram intimados a depor em 70. Começou a intimação, eu não me lembro. Eu sei que eles não conseguem, né, não conseguem me localizar, né, porque eles estavam primeiro fazendo o levantamento dos que estavam no sindicato e tal. Né? Aí eles só vão me localizar porque eu sou citado por vários companheiros que foram presos, entende? Então as pessoas foram presas em 70. De 70, eu não me lembro exatamente, isso daí precisa ver. Entre 71 e 72. Eu sei que nós vamos
para auditoria, né? Você quer ver quando é que época que seu pai teve preso? Quando caiu o Daniele? 28 de dezembro de 72. Então, eu tive preso com seu pai nessa época, entende? 72, já em função desse processo. Sim, mas você foi preso porque você já tinha sido condenado ou ainda o processo estava em andamento? Não, o processo estava em andamento. Tanto é que quando vai fazer a indicação do cacife, porque eles não julgam ninguém, né? Porque ali não era julgamento nenhum, não tinha nenhum crime que eles pudessem julgar, né? Então, quando eles vão oficializar qual é o nosso castigo, há uma decisão esquisita que, de vez eles condenar ou absolverem, né? Eles aplicam uma coisa que é de alçada só do ditador de plantão. Só o ditador que poderia fazer o que eles fizeram, perdoar, entende?